Fala comigo, pessoal! Beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo nós vamos falar as pequenas diferenças que tem entre essas duas formas de ver preço e volume, beleza? O que é VSA? Volume Spread Análise. O que é VPA? Volume Price Análise. Como os dois conceitos vêm de preço e volume, não tem como ser diferente. Eles seguem as três leis de Richard Wyckoff, que é oferta e demanda, causa e efeito, esforço versus resultado. Então não tem como eles serem muito diferentes, apesar de terem pequenas peculiaridades que eu vou falar nesse vídeo, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e vamos fazer a comunidade de preço e volume crescer. Vamos lá então. Em 1993, Tom Williams escreveu seu primeiro livro sobre VSA, sobre volume spread análise. Porém, muito antes disso, ele já estava usando essa técnica. Quando Tom Williams, ele era um trade de sindicato, e como ele era muito diferenciado na sua época, né, onde ele trabalhava, ele foi convidado a fazer o curso de Richard Wyckoff. E por volta de 1980, no início de 1980, quando ele voltou do seu treinamento, ele pegou tudo, compilou e transformou em um software de inteligência artificial. Beleza? Então essa é a pequena história do VSA. Então, primeiro conhecimento literário em 1993 e em 1980 foi quando Tom Williams fez o seu primeiro curso, no caso, né, de Richard Wyckoff. VPA, primeiro conhecimento literário de VPA foi em 2013 com a Anna Cullen. Porém, ela fala no seu próprio livro que ela tomou conhecimento dessa arte de preço e volume em 1998 por Albert, que ela disse é o mentor dela. Então aqui a gente já vê uma diferença de 20 anos em relação ao VSA e em relação ao VPA. Beleza? Vamos dar continuidade. O VSA, o que ele olha? Máximas, mínimas, fechamento, spread do candle e o volume, ou spread da barra, se for um gráfico de barra. Ok? Então vamos lá, o VSA olha máxima, mínima e fechamento, spread da barra ou do candle e o volume. O que o VPA olha? O VPA ele faz a validação e anomalia entre preço e volume. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui, ó. Dá um exemplo. Aqui a gente tem nossa base do gráfico. Se você tem muito volume, você tem que ter um gráfico, um candle, né, com bastante volume. Isso daqui quer dizer o quê? Validação. Em VPA isso daqui é a validação. Se você tem pouco volume e um candle com baixo volume, você tem validação. Por quê? Você tem aqui, ó, confluência entre o preço e o volume, beleza? Se você tem alguma coisa contrária a isso, você tem anomalia. Então vamos dar um exemplo. Você tem um volume, vamos botar um volume pequeno e você tem uma barra, um candle, né, muito grande. Então você tem uma anomalia, porque o tamanho desse candle não reflete a quantidade de volume. Então tem alguma coisa acontecendo aqui. Beleza? Então basicamente o que significa anomalia e validação entre preço e volume é essa informação que eu acabei de te passar. Beleza. Tá, e a informação em relação ao VSA? Vamos aqui agora fazer o do VSA, que acabou que eu não fiz. Vamos lá. Aproveitar o volume já de baixo para a gente poder olhar. Aqui no VSA eu vou fazer como se fossem gráfico de barra.
Então você tem o volume e você tem essa informação aqui, ó. Pronto, é isso que você tem. Então você tem máxima, cadê? Máxima, mínima, fechamento e volume. É isso que você olha no VSA. Então no VSA, eu vou dar sequência aqui para eu não me perder, eu vou dar sequência, mas a gente vai falar mais sobre isso aqui. Beleza? Então essa é a diferença. No VSA você tem máxima, mínima, fechamento, volume, né? E o tamanho, o spread da barra, que seria wide spread. Vamos apagar aqui. Você tem uma barra muito grande, você tem uma barra média, uma barra média e você tem uma barra estreita. Beleza? Então, para a gente completar aqui, a gente pode botar aqui do lado. Vamos lá. Pronto, só para você entender, só para ficar o entendimento. Pronto, é isso daqui, beleza? Todas elas com máxima, mínima e fechamento. Então, isso daqui é o VSA. Agora vamos continuar. Estrutura. Os dois usam a mesma estrutura, que é a estrutura de acumulação, tendência de alta, distribuição, tendência de baixa. Às vezes vai ter reacumulação, às vezes vai ter redistribuição. Beleza? Então, a estrutura tanto de VSA quanto de VPA são a mesma. Outra questão aqui. Vamos lá. O VSA, ele olha a análise do spread da barra mais volume, que eu acabei de falar aqui anteriormente. E o VPA, ele analisa, faz análise de força de candle. No caso, candle de força e candle de fraqueza, mais o volume. Então, se você ler o livro da Ana Cooley, você vê que ela dá exemplos de padrões de candle. Ela fala de martelo invertido, ela fala de martelo, e ela fala qual é o candle, né? E qual o volume referente a esse candle, o que significa. Eu não vou entrar em detalhes, qualquer coisa você lê o livro dela, beleza? Aí ela te dá essa referência aqui, ela coloca 3 candles e ela fala qual é a força. Logicamente, a gente imagina que se tem muito volume e se tem um martelo, isso leva muito em consideração a região que isso está ocorrendo, tanto no VSA quanto no VPA. Você tem uma rejeição desse movimento com a entrada de volume, então isso torna esse martelo interessante, diferente do martelo com pouco volume. Logicamente, também falando da região, um martelo com pouco volume tem pouco interesse. O que o VSA fala? Que volume é atividade profissional. Se tem muito volume, tem atividade profissional. Beleza? Então, cobrimos essa parte aqui, ó. Aqui é o que eu falei, o tipo de barra estreita, aqui, ó, né? Estreito, médio e largo. Foi o que eu mostrei aqui para você. Largo, médio, estreito. São os tipos de barra de VSA. E o VPA, ele leva em consideração padrões de candle. Beleza? Os dois olham o gráfico como um todo. Eles chamam de pintura. Você tem que olhar a pintura, o que está sendo pintado, o grande quadro. Então você não vai olhar somente... Tem muita gente que acha que olhar VSA e olhar VPA é olhar somente a barra atual ou a barra de maior volume. E isso está errado. Você tem que olhar todo o contexto. A gente sempre está falando disso, de contexto. Você sempre tem que olhar o que o mercado está fazendo. Quanto mais você olhar, mais informação você vai ter. Precisa mudar o tempo gráfico? Depende. Se você estiver olhando o tempo gráfico, dependendo da sua plataforma até, né, o tamanho do zoom já vai te dar o necessário para você poder estar fazendo sua visualização do gráfico. O Tom Williams diz que é ideal pelo menos 500 barras na tela para você poder estar fazendo uma boa análise da sua pintura. Beleza? Vamos lá agora, vamos dar continuidade. Eventos de força ocorrem no fundo, no VSA,
e eventos de fraqueza ocorrem no topo. O que é isso? Aqui estamos falando de VSA. Vamos lá. Então vamos subir. Suponhamos que aqui tivesse uma possível distribuição. Então no topo você tem eventos de fraqueza. Aqui você tem o Smart Money se desfazendo de sua posição. Exemplo de evento de fraqueza. Você tem Uptrust aqui embaixo. Aqui, ó. Você tem Uptrust. Você tem clímax de compra. Beleza? Você tem final do movimento de alta. Tudo isso são padrões de VSA. Isso daqui são padrões de VSA. Você precisa estudar os livros de Tom Williams para saber o que determina cada padrão desse. Então, são eventos no topo. E quando você tem uma acumulação, seria aqui embaixo um exemplo, uma acumulação, você tem eventos de força. Quais possíveis eventos de força você tem no fundo? Você tem checkout, você tem stop volume, você tem spring. Nos dois você vai ter teste, porque o mercado precisa testar a região. Beleza? Então esses daqui são os eventos que você tem do VSA. Quando você fala de VPA, que também leva em consideração tanto região de distribuição como região de acumulação, o que a Anna Cullen frisa? Ela frisa, logicamente, baseado nos candles e no volume, parada do movimento numa acumulação, né? Stop volume, que é o que? O mercado vem diminuindo, ele vem caindo e vem fazendo diminuição no tamanho do volume. Beleza? Então o mercado ele vem parando e depois o mercado trabalha o que a gente sabe, né, no método Wyckoff, a fase B, que é a fase de que o mercado troca de mão, mas depois ela tem o aumento do volume e tem um breakout. Esse breakout que é muito interessante, talvez pessoas que comecem pelo livro da Anna Cullen, depois vai para o VSA ou vai estudar alguns livros específicos de Richard Wyckoff, pode ter dificuldade. Por quê? Ela chama esse breakout, eu não vou entrar em detalhes, mas ela chama esse breakout aqui de clímax de compra. Para ela, isso daqui é um clímax de compra. Beleza? E no topo, quando tem o mesmo movimento, a força do movimento para baixo, ela chama isso de clímax de venda. Então, em cima ela tem um clímax de venda. Ok? E isso, do que eu vejo, é a principal diferença que pode confundir quem está começando na análise de preço e volume, spread, análise e volume, ter dificuldade. Beleza? Porque isso aqui pode confundir sim. Isso aqui muita gente já viu me perguntar que não entende, porque onde que está clímax de compra, num lugar e em outro, beleza? Mas lendo o livro você consegue identificar isso aqui facilmente, você consegue interpretar. Como eu disse, no geral são bem parecidos, porém existem essas peculiaridades, ok? Anna Cullen também leva em consideração barra com spread largo e barra com spread estreito, levando em consideração também, como eu disse, anomalia. Como eu disse, os dois levam em consideração a pintura do mercado. VSA, eles costumam usar a palavra background para definir se a fase A, né, o que a gente chama de fase A no método Wyckoff, está bem definida. Então isso aqui é um background. Então o que vai acontecer aqui na frente para sua tomada de decisão tem total relevância com o que aconteceu aqui atrás. Então aqui atrás você deve ter muito volume ou pouco volume, não sei, vai depender do que você está procurando. Mas esse background vai ser a resposta para o que você vai fazer aqui na frente. Beleza? Isso vem do VSA, o background. Anna Cullen, mesma coisa, ela não fala background, mas ela fala que você tem que identificar
esse stop volume, mercado trabalhando de forma lateral e o breakout. Quanto mais tempos gráficos, ela diz, trabalhando a seu favor, melhor confirmação da tendência. Por quê? Fato muito importante, a gente tem o costume de achar que o método Wyckoff, ele é para você comprar o mercado caindo. Só que em nenhuma literatura é dito isso. Nenhuma, nem na dele, nem do VSA, nem do VPA, nem de ninguém. Primeiro deve ser formar uma estrutura de mercado para depois você entrar no mercado. Agora sim, existem regiões que você pode procurar melhores oportunidades. Se você tem um range formado, você vai procurar oportunidade no fundo e oportunidade no topo, até porque você não sabe a hora que o mercado vai estourar. Mas mapeando o mercado com o volume e com o preço, talvez você consiga identificar, né, ou ter maior probabilidade no seu operacional em relação ao lado que você deseja fazer sua operação. Beleza? Então, esse vídeo era sobre isso, para falar da pequena diferença entre VSA e VPA. Agora eu vou deixar um alô também, que relembrar aqui para o meu amigo Fábio Trevisan, já que a gente falou de VSA aqui. Trevisan, me salva, entre em contato lá com a Neológica e vê se vocês conseguem providenciar o gráfico HLC, né? Que é o gráfico que o pessoal que usa somente o VSA utiliza. Isso tem na NinjaTrade, isso tem no TrendView, e é só tirar o Open, né? Só tirar a abertura e conseguir providenciar isso daí. A galera do Wyckoff Academy, né? A família Wyckoff Academy agradece se a Neológica conseguir fazer isso daí pra gente. E falando nisso também, se você quiser aprender mais sobre VPA, o especialista, o cara que é aprofundado em VPA, é o Fábio Trevisan também, da Footprint Brasil. O pessoal da Footprint Brasil, cada um, pelo que eu vi, cada um tem a sua especialidade ali. E o Fábio Trevisan, ele é especialista em VPA e na análise de footprint junto com seus companheiros lá, o Jean e o pessoal. Beleza? Então é isso daí, Fábio. Fica esse pedido. E quem quiser se aprofundar mais em VPA, segue o pessoal lá da Footprint Brasil. Eles têm muito conteúdo lá, né, de VPA e de footprint. Eu fico aqui com o meu VSA e minha estrutura, minha análise de Wyckoff. Beleza? Então é isso daí. Vamos fazer a comunidade para esse volume crescer. Vamos se ajudar. Vamos se complementar. Não vamos fazer igual o pessoal de outras técnicas fazem. Não vamos se dividir. Vamos se unir. Resumindo, ninguém inventou nada. Tudo que a gente está compartilhando, que a gente está oferecendo aí, né, para o pessoal, simplesmente são coisas que existiam há muito tempo e a gente está trazendo com a qualidade, né, com a qualidade para poder o pessoal entender melhor, e daqui a pouco todo mundo vai estar também com mais esse tipo de análise aí especializada no mercado brasileiro. Beleza? Então era isso daí. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço. Fui!